Então, boa tarde, pessoal. Aqui é o Breno, a gente está no colóquio da Física da UFABC. Hoje quem vai nos dar o colóquio é o professor Marcos Gesualdi. Falando um pouquinho dele, ele fez o mestrado, a graduação, mestrado, doutorado na USP, né? Entre bacharelado em Física e na Engenharia, né? O pós-doutorado na Engenharia, e posteriormente fez uma formação complementar no Winter College of Optics na Itália, e atualmente é professor da UFABC. Muito obrigado por ter aceito o convite, Marcos, e a palavra agora está com você. Obrigado, Breno. Obrigado a todos pela presença. Obrigado ao programa pelo convite também. Eu vou iniciar a minha apresentação, referente às técnicas holográficas de geração de feixes ópticos, estruturados e suas aplicações em instrumentação óptica. Basicamente, eu vou apresentar, de uma forma geral, as técnicas holográficas, que a gente conhece de uma forma generalizada, as que a gente desenvolve nossos trabalhos no laboratório de fotônica. Num passo seguinte, as aplicações que a gente tem feito na geração de feixes ópticos especiais, os chamados feixes ópticos estruturados, de luz estruturada, e o desenvolvimento de alguns instrumentos de ópticos, utilizando esses tipos de feixe. Inicialmente, eu vou falar rapidamente sobre a técnica holográfica. A técnica holográfica é uma técnica interferométrica difrativa, que permite um registro e reconstrução de imagens 3D de objetos. Um holograma, que seria o nosso meio de registro, ele registra as informações de intensidade e fase de uma onda espalhada com o objeto. Quem já fez um curso de óptica já deve ter alguma familiaridade com a técnica holográfica. Ela foi criada, inventada por Gabor, Dennis Gabor, em 1948, e aqui ao lado a gente tem a figura da primeira reconstrução holográfica obtida. A gente tem logo abaixo aqui à esquerda a imagem, o objeto, aqui o holograma, e aqui a reconstrução holográfica do holograma de Gabor. Alguns anos depois, em 1961, Leite Panieks e Denis Wick, eles desenvolveram um aprimoramento para esse tipo de técnica holográfica, para a holografia em si, trabalhando também com holografia por reflexão e holografia fora de eixo. Então, apresentou trabalhos nessa linha, e por fim, Gabor foi agraciado aí, em 1971 com o Prêmio Nobel de Física pelo desenvolvimento dessa técnica. Hoje em dia, a holografia, ela, que num primeiro momento, ela sempre foi encarada como alguma coisa mais lúdica, de geração de uma imagem tridimensional. A gente tem exemplos aí de Star Wars, que a gente tinha lá a imagem 3D da Princesa Leia conversando lá com o Yuan, E o processo de geração dessa imagem 3D, ele, devido às dificuldades técnicas, acabou se ficando como uma perspectiva interessante para esse processamento, essa geração desses sistemas de comunicação de imagens tridimensionais. Por outro lado, a holografia se tornou uma ferramenta
ótica muito interessante, devido à sua alta resolução, né? Então, a gente começou a utilizar a holografia em redes de difração, né? Em redes de difração de alta precisão, né? Em processos, né, interferométricos para determinação de topografia, de superfície, deformação de superfície, entre outros. E mais recentemente, a holografia, né, devido à evolução de dispositivos optoeletrônicos, né, a evolução na confecção de novos materiais, ela começou a entrar num novo patamar, né, onde basicamente a gente começou a ter a perspectiva de trabalhar com sistemas holográficos, né, em compartilhamento, em conexão, né, com sistemas de processamento, como nossos computadores, nossos PCs, dispositivos optoeletrônicos interligados. Isso permitiu, né, a gente ter processos, né, tanto de geração holográfica como de reconstrução holográfica, né, no caso de imagens 3D ou análise de interferogramas holográficos, né, de uma forma quase em tempo real, né. Isso foi uma evolução recente, nas últimas 3 ou 4 décadas, e culminou nos trabalhos que a gente tem hoje aí nessa área. Então, a gente tem aplicações que vão desde a geração de feixes especiais, né, sistemas de aprisionamento óptico, né, sistemas de metrologia óptica, trabalhar com microscopia, por exemplo, as técnicas de microscopia digital, enfim. O princípio holográfico, né, os processos holográficos, como eu disse, ela é uma técnica interferométrica difrativa. Interferométrica no seguinte sentido: o processo de registro de um holograma, ele é um processo de registro interferométrico. Quando a gente está, por exemplo, fazendo o registro de uma imagem, num sistema fotográfico, por exemplo, eu capturo as informações de intensidade do objeto que eu estou fotografando, né? Então, todas aquelas informações de intensidade, ponto a ponto, são registradas em cada ponto do meu filme, ou do meu sensor CCD, do meu sensor de câmera digital, em cada pixel, de forma a ter uma imagem, isso a partir do sistema óptico, de forma a ter uma imagem registrada do meu objeto, porém uma imagem de intensidade. Como consequência, eu tenho uma imagem bidimensional. Na holografia, né, eu não registro só a intensidade, a distribuição da intensidade da luz espalhada por um objeto. Eu registro a informação de fase de cada onda espalhada pelo objeto que eu estou holografando, entre aspas, né? E como que é feito isso? Através de um processo interferométrico, né? A gente já estudou interferometria em óptica, né? Ou em ondas, de uma forma geral, e a gente sabe que cada ponto do meu interferograma, né, ele é um ponto que carrega um caso óptico, uma distribuição de intensidade de um ponto claro, um ponto escuro. Isso se deve ao quê? À interferência, né, à superposição de duas ondas que podem estar em fase, né, e aí gerando um ponto claro, ou em oposição de fase, gerando um ponto escuro. No caso de um display, né, quando eu faço, gravo um interferograma de duas ondas no plano, por exemplo, ao invés de eu ter 2 feixes laser chegando no ponto, eu tenho 2 planos de luz laser chegando no ponto, né, vindo da mesma fonte, e aí isso acaba provocando uma interferência desses 2 planos de onda, né, dessas 2 frentes de onda, gerando um padrão que a gente conhece como padrão de interferência óptica. Na holografia, o processo de registro funciona dessa forma, né? A gente sabe que esse padrão, ele carrega informação de fase
das duas ondas, ou se eu tenho uma das ondas que eu estou interferindo, sendo uma onda plana, né, uma onda que a gente chama de onda referência, eu consigo obter todas as informações de onda, das ondas, do outro feixe. Então, se eu tenho uma onda referência, eu chamo o outro feixe de onda objeto, eu consigo registrar num interferograma toda a informação de frente de onda da onda objeto, já que a minha onda referência é uma onda plana. Né? E eu consigo ler isso aí, né? Interpretar isso aí a partir do quê? A partir dos processos de variação de fase, pixel a pixel, ponto a ponto, do meu padrão de interferência. Né? Então, a gente tem lá um processo de registro do holograma como sendo um processo interferométrico, onde eu tenho uma onda referência, uma onda objeto, chegando no meu filme, que pode ser, que é necessário que seja um filme de alta resolução, mas ele pode ser um filme de eletro de prata, pode ser um filme, um sensor CCD de alta resolução, né? Pode ser um fototermoplástico, ou pode ser um cristal fotossensível, um polímero fotossensível. O que eu registro nesse filme, né, esse padrão de interferência registrado nesse filme e processado é o que a gente chama de holograma. Esse é o meu holograma. Né? Então, ele é uma interferência da onda, referência com a onda objeto. Diferente da fotografia, em que basta eu pegar a imagem registrada no sensor e abrir, né, ou seja, a minha leitura da imagem num processamento digital é automática, ou num filme de eletro de prata, é um processo de revelação, né, e fixação, e aí eu tenho o meu negativo, né, gero positivo e tenho a fotografia. Na holografia, o processo de reconstrução ainda necessita da luz, né? Ou seja, ele a segunda etapa do processo holográfico é um processo difrativo. Né? Para a gente ter uma ideia do que não tem familiaridade, a gente tem uma ideia do processo difrativo, é só pegar um elemento óptico difrativo desses, quando a gente compra uma ponteirinha laser, né, daquelas mais antiguinhas lá, que vem com aqueles cabeçotes, né, que a gente vai trocando o cabeçote, né, ilumina a ponteirinha laser na parede, aparece lá uma florzinha, aparece lá um coraçãozinho, né, dessas ponteiras mais antigas um pouco. Naqueles cabeçotes eu tenho um elemento óptico difrativo, né? Então, aquele elemento óptico difrativo redireciona a luz de forma, em vez de eu ter o pontinho do feixe laser, eu tenho uma distribuição, né, de acordo com uma imagem que eu projetei, que eu usei para projetar o elemento óptico difrativo. Então, na holografia ocorre o mesmo. Se eu registro a imagem, as informações de intensidade de fase do objeto no holograma, né, num processo de leitura ou de reconstrução do meu holograma, eu vou utilizar, né, o feixe referência. Quando eu faço isso, né, o meu feixe referência ele faz a reconstrução do holograma, gerando, né, o que a gente chama de imagem holográfica. Essa imagem holográfica, ela é produzida, né, entre aspas, a partir da difração da luz nos padrões de claro e escuro do holograma, o meu filme holográfico processado, por exemplo. Então, eu vou ter, como se eu tivesse aqui uma rede de difração, né, só que uma rede de difração especial, ou seja, com as informações de difração, com as informações da onda espalhada do objeto. Então, eu vou ter, num processo difrativo, a reconstrução da onda objeto. Só que de forma o quê? De três formas. Como é uma rede de difração, eu tenho o holograma funciona de certa forma como uma rede de difração, eu vou ter várias ordens de difração aqui. Né? Uma ordem central, que não carrega informação nenhuma, uma ordem, né, do objeto reconstruída, né? Então, eu vou ter, a partir dessa onda aqui, a reconstrução do objeto na posição em que ele estava aqui, né? Em relação ao filme holográfico, né?
e uma ordem, que é uma ordem conjugada, que, nesse caso aqui, é uma imagem virtual, nesse caso aqui é uma imagem real, né? Pode ser, no caso, projetado. Então, isso é o processo holográfico, né? É um processo que ocorre em duas etapas, é um processo interferométrico, registro, difrativo, reconstrução, e eu preciso de um filme aí de alta resolução, porque a distância entre esses padrões, entre esses claros e escuros registrados no holograma, devido à incidência em ângulo do feixe referência e feixe objeto, né, ela tem que ser, ela é muito pequena, né, então eu preciso de um filme de alta resolução para registrar isso aí. Então, esses filmes geralmente são aí de 2 a 3, 4 milímetros por milímetro aí de registro. Então, se a gente retomar, então, o meu processo, né, de registro do holograma, que gera o holograma num processo holográfico, é uma onda de luz coerente, em que eu divido em duas, uma vai gerar uma feixe referência, outro vai ser o feixe de iluminação do objeto, gerando um feixe objeto, e a interferência desses dois numa placa de registro holográfico, né, vai me dar o holograma. Esse é o processo de registro. E o processo de reconstrução seria como? Eu tendo meu holograma processado, minha placa holográfica processada, com o padrão registrado, eu vou ter um padrão aqui de claros e escuros, uma rede holográfica, né, que a partir do momento que eu vou fazer a reconstrução dessa rede, eu ilumino aqui, né, com feixe de reconstrução, com feixe de referência, né, e num processo difrativo eu vou ter, né, as várias ordens de difração, sendo que uma delas vai me dar a reconstrução do objeto com as informações agora, diferentemente da fotografia, não só de intensidade, mas também de fase. De fase significa o quê? A fase de cada onda espalhada por cada ponto do objeto, né? Então, eu vou ter a reconstrução de uma imagem tridimensional, né? Porque eu também estou reconstruindo a fase. Geralmente, essa analogia que a gente faz com fotografia e holografia, né, ela é interessante para a gente ver essas diferenças entre uma e outra e destacar um pouco a importância, né, a relevância aí da holografia. Por exemplo, na fotografia, a informação é localizada. Eu registro, né, a intensidade em cada ponto do objeto na imagem, né, no filme. Então, a minha imagem é o quê? Ela é ponto a ponto, né? Na holografia, não. A informação é distribuída. Como é um processo interferométrico, cada ponto do objeto ele passa a ser registrado em todos os pontos do holograma. O que significa isso? Se eu pegar uma fotografia, né, dessa do papel mesmo, rasgar ela em 4 e distribuir entre 4 pessoas, cada pessoa vai ter informação de uma parte do objeto, a imagem de uma parte do objeto. Por outro lado, na holografia, como a informação é distribuída num processo interferométrico, se eu pegar o meu holograma, que é o meu filme holográfico processado, né, e dividir ele em 4 partes, distribuir um pedaço para cada pessoa, quando esse cidadão for reconstruir aquele pedaço do holograma, ele vai reconstruir a imagem do objeto inteira, né? Além da informação de intensidade, também com a informação de fase. Então, essa informação, né, distribuída da holografia, né, permite se tornar uma ferramenta interessante para processamento óptico, por exemplo, para memória óptica, né. Outro ponto em relação à fotografia e na relação fotografia-holografia é com relação ao registro do que é registrado. Na fotografia, a gente sabe que é registrada a intensidade, a irradiância da luz incidente, né? Ou seja, a amplitude da onda, né? A informação de fase aqui é perdida. Na holografia, eu registro ambas, ou seja, eu registro a amplitude e registro a fase da onda incidente. Com isso, eu consigo ter, num processo de reconstrução, uma imagem tridimensional.
Outro ponto é com relação à perspectiva, né? Quando eu bato uma foto, por exemplo, de um objeto, de um automóvel, por exemplo, eu bato essa foto, né, de frente para o automóvel, eu bato com a perspectiva e só vejo na imagem a frente do automóvel, né? Mesmo batendo ela de ladinho, assim. Ou seja, eu tenho uma única perspectiva do meu objeto. Num processo holográfico, a perspectiva é variável, porque aonde a luz está batendo, está espalhando e está chegando no meu filme holográfico, né, eu registro as informações de intensidade e fase. Então, o que acontece? Eu tenho uma perspectiva variável, né? À medida que eu desloco, né, o meu holograma, né, eu inclino o meu holograma, ou mudo o meu ponto de visão, né, eu vejo um novo ponto, né, do meu objeto, né, porque a informação aí é tridimensional. Okay? E, por último, tá relacionado à associatividade. Né? O que é associatividade? Por exemplo, na fotografia, cada filme, eu registro uma foto, né? Eu registro uma única imagem, né? E ali fica gravado. Na holografia, eu posso fazer um processo de multiplexing, né? E fazer o registro de várias imagens, né? Num mesmo filme, ou numa mesma placa. Desde que eu ou faço um multiplex de comprimento de onda, né? Da luz que eu vou usar, ou faço um multiplexing, por exemplo, do ângulo entre o feixe referência e feixe objeto, né? O primeiro feixe, com um ângulo de 45 graus, eu registro a imagem da cadeira, né? Com um ângulo de 30 entre os dois feixes, eu registro a imagem da carteira, né? E para um ângulo de 60, eu registro a imagem da mesa. Quando eu fizer uma leitura para 45, 30, 60, respectivamente, eu vou observar a imagem o quê? Da cadeira, da carteira e da mesa, né? Individualmente, né? Se eu fizer uma iluminação com feixe de referência a 45 graus, eu vou ver o quê? Eu vou ver a minha cadeira. Se eu fizer a iluminação a 30 graus, eu vou ver o quê? Eu vou ver a carteira. Até agora eu falei aqui só um monte de vantagem da holografia. Então, por que a gente não tem aqui aquele sistema holográfico lá da Guerra nas Estrelas, né, para se comunicar de uma forma 3D? O problema da holografia está diretamente ligado ao processo de registro, né? Primeiro, pelo seguinte: o padrão de interferência, quem já trabalhou com interferometria sabe, o padrão de interferência que a gente vai registrar no filme, né, durante uma exposição, por exemplo, ele é muito sensível, né? Então, qualquer trepidaçãozinha, qualquer corrente de ar, ele se move, né? Então, se eu montar um interferômetro de Maxwell, que é o mais simples possível, né, dependendo do local que eu estou montando, estou montando no térreo, estou montando aí no 10º andar aí do bloco B. Como eu tenho um processo de vibração, né, mecânica, o que acontece? Esse padrão de interferência, ele corre, ele não se estabiliza, ele fica se deslocando. E o mesmo pode acontecer se eu tiver uma perturbação térmica, uma corrente de ar, né, para o caso holográfico. Por quê? Porque o padrão de interferência, né, para registrar no filme do meu holograma, ele tem um distanciamento muito pequeno, né, da ordem aí de 2.000 a 3, 4.000 linhas por milímetro, dependendo do... Qual que é a consequência disso aí? Eu preciso de um sistema altamente estabilizado para gravar um holograma, né? Por isso eu preciso daquelas mesas ópticas com sistema de eliminação com espécie de pneumáticos, com dumping eletrônico, para ter um sistema estável e gravar um holograma. Então não dá para fazer holografia de uma forma tão fácil assim. Outro ponto é com relação ao filme. Eu preciso de filmes, haleto de prata, né, fotorresina, né, ou materiais fotossensíveis, né, de alta resolução, né? Então, eu preciso ter um tamanho do grão do haleto de prata,
né? O espaçamento, no caso, se a gente pensar nos meios de registro eletrônico, que são o sensor da câmera CCD, o tamanho do pixel tem que ser o menor possível ali para me ter a perspectiva de registrar um holograma ali. Então, eu preciso ter filmes, né, holográficos de alta resolução para registrar aquele padrão holográfico, aquela rede holográfica, né, cujo espaçamento, né, o período da rede é muito pequeno. Né? Então, é outra dificuldade. Eu preciso ter um meio de registro especial para fazer holografia. Né? Uma outra forma de se trabalhar com holografia também é uma perspectiva de Fourier. Né? Perspectiva de Fourier é fazer um tratamento da holografia em termos do que a gente chama de ótica de Fourier, né? Onde eu pego cada onda espalhada, né? Pego uma onda complexa espalhada por um objeto, né? E faço a decomposição dessa onda complexa, né? Em ondas planas. Então, eu pego uma onda complexa e transformo como sendo uma somatória de ondas planas, né? Harmônicas, onde cada onda plana vai ter um peso, né, nessa somatória para gerar minha onda complexa. Né? Como consequência disso, né, eu defino aí esse peso a partir de uma transformada de Fourier. Então, para cada onda plana, com uma dada frequência, o peso dela é definido, né, pela transformada de Fourier da minha onda complexa em relação àquela frequência específica. Né? Isso é interessante para se trabalhar em holografia quando eu vou trabalhar, por exemplo, em processos computacionais. Né? Então, o processo aqui é parecido, né? Só que o que eu vou ter? Né? Eu faço o registro de uma onda referência de uma onda objeto, e o meu holograma passa a ser uma rede, uma transparência que carrega informação, né? Uma informação, por exemplo, f de xy, né, cuja transformada de Fourier da minha f de xy para cada frequência, né, vai ser dada, né, vai ter um peso para a reconstrução da minha onda complexa, né, num tratamento de Fourier. Né. Então, essa seria uma definição da holografia. Né? Agora, vamos ver os tipos de holografia que a gente tem, né, e quais as aplicações e as vantagens de uma aplicação em relação à outra. Né? Geralmente, a gente tem, né, os processos de holografia analógica que compõem a holografia ou com materiais fotossensíveis, filmes de hélix de prata, né, cristais fotossensíveis. Então, por exemplo, a holografia clássica, a holografia fotorrefrativa, né, fazem parte aí de um conjunto, né, que é tratado como holografia analógica. Né? Sempre que eu tenho um meio físico, o processo de registro ele é óptico e o processo de reconstrução também é óptica, né, a gente chama de holografia analógica. Usando um meio fotossensível como filme holográfico, que a gente chama de meio de registro holográfico, que aí pode ser um filme de hélix de prata, um cristal fotorrefrativo, um polímero, né, fotossensível e assim por diante. Por outro lado, né, nas últimas décadas tem se trabalhado muito a holografia computacional. A holografia computacional ela pode ser dividida aí em uns hologramas gerados por computador, onde eu tenho o processo de registro do holograma, de desenvolvimento do holograma é computacional, e o processo de reconstrução do holograma, de leitura do holograma, ele é computacional, ou pode ser óptico também. Né? Mas o processo de registro, de construção do holograma é computacional. São os chamados hologramas gerados por computador. Por outro lado, na holografia computacional, a gente tem um ramo que desenvolveu bastante, que é o da holografia digital. E ele funciona, né, a partir do momento que a gente tem dispositivos de detecção, né, de alta resolução, ou sensores das câmeras CCDs de alta resolução. Por quê? Os sensores das câmeras eles passam a se comportar como um meio de registro holográfico, como filme.
Consequentemente, eu posso registrar um holograma no sensor da câmera, no sensor CCD da câmera, digitalizar esse holograma e fazer o processamento computacional na reconstrução. Então, aqui, o registro é óptico, né, e a reconstrução é computacional. Isso foi chamado de holografia digital. Né? A gente vai tratar rapidamente cada um deles, né, nos processos, para a gente entender as diversas aplicações também. Muito usado, principalmente nas décadas de 60, 50, 60, com materiais fotossensíveis 70, e até hoje é usado, né? A holografia analógica, principalmente em sistemas existem museus de holografia, né, em processos interferométricos para fazer medições, né, medições holográficas, os chamados filmes de haleto de prata, os chamados fototermoplásticos, que de uma forma geral são materiais fotossensíveis e de alta resolução. Hoje se usa filme, por exemplo, usado em microscopia eletrônica, que é usado muito em microscopia eletrônica, né? Alguns filmes holográficos, poucos países produzem esses filmes holográficos, tem na Rússia, Alemanha, aqueles países da comunidade da antiga União Soviética ali, né? Lituânia, ainda produzem esses filmes de alta resolução holográficos, né? E ele permite eu fazer um registro óptico, né? Feixe referência, né? Um laser, luz espalhada, feixe de objeto, fazer o registro holográfico e obter hologramas de alta qualidade, no caso. Né? Então, a gente tem hologramas aí, principalmente nos museus, aí, em vários museus espalhados pelo mundo. Em alguns países tem museus da holografia, que você vai lá, você vê hologramas de N imagens, assim, de alta qualidade, e tem a visão tridimensional mesmo da imagem holográfica. Por outro lado, você tem técnicas de interferometria holográfica que permitem você obter, né, com alta precisão, né, processos vibratórios, deslocamentos, topografia de superfície, né, de microsuperfícies, por exemplo, né, com alta resolução, usando essas técnicas holográficas. Tá? Por outro lado, esses filmes holográficos, né, eles se tornaram difíceis no decorrer dos anos de se obter, né? E outra linha evoluiu, porque o filme holográfico você usa, né, registrou o seu holograma, processou, acabou, né? Tem que pegar outro filme para fazer um novo registro holográfico. Alguns materiais fotossensíveis, né, como, por exemplo, materiais fotorrefrativos, cristais fotorrefrativos, né, que trabalham por modulação de índice de refração, devido a um efeito eletroóptico que eles têm ali. Então, a região que chega à luz, você pega um padrão de interferência de um holograma. Você tem região de claro e escuro. Onde chegou luz, excita elétron. Onde não tem luz, não acontece nada. Então, quando eu faço essa excitação de elétron, e esses elétrons se deslocam para as regiões escuras, de certa forma eu monto uma rede aí, né, que é uma rede de espaço-carga, E nessa rede eu vou ter campo elétrico fotoinduzido nos espaçamentos da rede holográfica, né? E devido a esses materiais fotorrefrativos eles serem eletroópticos, o que acontece? Eu gero uma modulação, como eu tenho um campo induzido, né, localizado, né, nas regiões de claro e escuro, o que acontece? Para cada porção ali eu vou gerar uma modulação de índice de refração. E essa modulação de índice de refração permite, por exemplo, né, eu ter uma rede gravar uma rede nesses materiais de alta resolução, interferométrica ou uma rede holográfica. Então, eles se tornaram interessantes para gravação holográfica. E principalmente para algumas aplicações de interferometria holográfica, né? Então, para metrologia óptica, por exemplo. Por quê? Porque, como eu faço isso, a partir do momento que eu tiro a luz, o que acontece? Essa distribuição espaço-carga, ela tende a voltar voltar na posição original, né? Isso lentamente, né? Se eu não colocar luz, ou rapidamente, se eu jogar luz, ou seja, o holograma apaga, né?
Então, eles são filmes, né, que podem ser reutilizados, ou seja, não precisam de processamento químico. E outra qualidade é que eles não têm fadiga, eu posso usar N vezes, né, zilhões de vezes, que é um cristal, então o cristal tem uma boa estabilidade, uma alta estabilidade. Então, o processo de registro holográfico, né, baseado na holografia fotorrefrativa, é o quê? Eu tenho lá um feixe referência, um feixe objeto, formo a rede, vou ter uma distribuição, né, de um padrão de interferência na rede, né? Então, o que acontece? Tem um padrão de intensidade claro e escuro, né? Por exemplo, onde está a rastreadinha aqui é claro, né? Com isso, né, os elétrons que estão na região de claro, eles se excitam, vão para a região de escuro, né? Então eu vou ter uma variação na densidade de carga em cada região de claro para escuro. Isso vai gerar um campo induzido e via efeito eletroóptico eu vou ter o quê? Eu vou ter uma modulação do índice de refração. Ou com um regime de drift, de difusão, né, que é só jogar o padrão de luz lá, ou num regime de drift, onde eu aplico um campo elétrico externo e tento catalisar esse deslocamento de carga, né? Fica no processo de difusão. Essa rede fica registrada de infinito? Não, ela pode, jogando luz, ela pode, se eu não jogar luz, né, ela fica registrada, mas se eu jogar luz, num processo de relaxação, né, se eu jogar luz, o que acontece? As cargas se redistribuem e apaga o padrão registrado, ou seja, apaga a minha rede holográfica. Então, isso permite eu reutilizar esses filmes. Tá? Existem N aplicações dessas técnicas de holografia analógica, utilizando a holografia fotorrefrativa, para armazenamento óptico, usar esses cristais, por exemplo, né, para multiplexação, né, para memória óptica, usando a multiplexação. Então, por exemplo, eu pego um cristal em volume de 1 centímetro por 1 centímetro, né, e faço o registro holográfico de uma informação variando o ângulo de registro, né, de N objetos diferentes, né. Como está em volume, eu consigo registrar uma quantidade maior de hologramas, né. E como eu vou variando, eu otimizo o sistema para me incidir luz, né, de modo a não apagar o primeiro holograma, eu consigo usar esses cristais como memória óptica, por exemplo, né, existe trabalho aí de gravação de 100, 1000 hologramas num cristal, por exemplo, de niobato de lítio, por exemplo. Esses cristais são niobato de lítio, né, óxido de bismuto, né, PSO, BGO, né, BTO, e assim por diante. Outra aplicação disso aí é interferometria holográfica, né, que a gente pode, como eu posso usar esses cristais para fazer uma dupla exposição, né, de um objeto que se deslocou e retirar gerar padrões de interferência, né, desse objeto e fazer uma reconstrução da topografia ou do deslocamento usando técnicas de metrologia óptica, né. Por outro lado, como eu comentei, existem as técnicas computacionais, né? As técnicas computacionais de holografia, né, elas partem lá desde a holografia digital até os hologramas gerados por computador. Na holografia digital, como eu disse, o que eu tenho? O meu processo, né, de registro, né, ele é óptico. Então, eu pego um objeto, né, ilumino ele com uma onda objeto, daí eu tenho a onda objeto, a onda referência, chegando num sensor de um dispositivo optoeletrônico, por exemplo, num sensor CCD, de uma câmera CCD, né, e vou registrar o meu holograma, o padrão de interferência. Digitalizo essa imagem e vou fazer a leitura, a reconstrução, computacionalmente ou numericamente, usando os processos numéricos, né, de difração. Então, na holografia digital, né, as informações dos objetos, ela é obtida e armazenada eletronicamente num holograma digital, né, que é registrado no sensor da câmera. Quais as vantagens?
eu consigo obter computacionalmente no processo de reconstrução, né, os valores de fase com alta precisão. Né? Interessante para a metrologia ótica. Né? Para fazer essa reconstrução, eu preciso de apenas um holograma, né? Que eu uso as técnicas de transformada de Fourier, de ótica de Fourier, né? E aí a vantagem da ótica de Fourier, porque tudo que eu trabalho com ótica de Fourier, eu posso fazer um processamento óptico, mas me facilita num processamento numérico, num processamento computacional. Terceiro ponto, é uma técnica, no caso para metrologia óptica, não destrutiva, ou seja, ela pega, primeiro que a luz não destrói nenhum objeto que eu estou analisando. E ele pode ser uma célula, pode ser uma superfície metálica e assim por diante. E a análise é full frame, ou seja, eu não faço uma varredura no que eu estou analisando. Eu pego uma única imagem, então eu vou reconstruir toda essa imagem. Né? E ele é interessante para esse estudo em objetos reais. Né? Tanto em ciências dos materiais, né? Tanto na parte biológica e assim por diante. E eu posso fazer uma reconstrução, né? A partir do momento que eu tenho um holograma digital, eu posso fazer a minha reconstrução numérica e obter todas as informações do meu objeto. Mas também eu posso implementar esse holograma digital, por exemplo, num centro de display de cristal líquido e fazer uma reconstrução óptica, né, que é o que a gente vai detalhar mais adiante quando fizer falar dos hologramas gerados por computador. O processo de registro na holografia digital, então, ele é o quê? Ele é óptico. Né? Então, eu uso laser, uso luz e dispositivos optoeletrônicos com o sensor de CCD, de câmera CCD, CMOS, de alta resolução, para fazer esse registro óptico. Por outro lado, a reconstrução é o quê? Ela é numérica. Então, eu vou ter uma reconstrução dos hologramas digitais fazendo cálculos, né, usando os processos de ótica de Fourier, de transformada, né, usando as técnicas de análise de difração, né, aproximação de Fresnel, transformada de Fresnel, método de convolução, método do espectro angular, que é o mais tranquilo, eu tiro essas informações em função somente das transformadas, né, método de dupla exposição. Então, tem vários métodos de reconstrução em holografia digital, né, que são usados para fazer a reconstrução numérica da informação de intensidade e principalmente de fase da topografia do objeto. E aí eu posso gerar uma imagem, por exemplo, no computador, 3D daquele objeto. Né? Então, por exemplo, se eu fazer um registro holográfico, né? Por exemplo, isso aqui é um holograma digital. Então, fez referência, fez objeto, iluminei, por exemplo, esse número 6 aí, né, não tem nada a ver com nada místico aí, foi um trabalho aí de laboratório. Iluminei aí com o meu número 6, né, gerei o holograma digital, né, o holograma padrão de interferência vai ser registrado numa câmera CCD, então vou ter o meu holograma digital, dá para ver o padrão de interferência aqui, as franjas de interferência, né? E aí, através de um processo numérico, né, eu levanto as informações de fase, demodulo essa fase e consigo obter a topografia, né, dessa imagem, né, de ponto a ponto, né, em função o quê? De uma reconstrução numérica de um holograma digital. Existem N aplicações, né, de holografia digital, mas principalmente em microscopia. Então, você tem, por exemplo, sistemas de microscopia digital, microscopia holográfica digital. Esse aqui é um microscópio holográfico digital, tanto de reflexão como de transmissão, e ele permite eu obter, por exemplo, a topografia, primeiro o quê? O holograma digital, a distribuição de fase, né, e a topografia de objetos de uma ordem de grandeza aí, que é a fração de um comprimento de onda. Então, você tem sistemas de alta resolução para obter, por exemplo, para microlentes, cornicubes, né? Fazer medição de rugosidade, né? Medição de sistemas biológicos, células, aqui, uma célula, um neurônio aqui, né? Medição de massas.
e ter essa distribuição, tanto em processos estáticos como em dinâmicos. Você pode fazer uma análise aí em tempo real, né? A gente desenvolveu um sistema desse no laboratório, foi até tema de mestrado, doutorado de uma aluna do grupo, né? Aqui, é lógico que aqui a gente tem um produto, né? Aqui a gente tem a carcaça do produto, né? Um protótipo, né? Então, mas que deu resultados também, gerava os hologramas digital, né? Obtinha um mapa de fase deles, fazia um unwrapping para obter um mapa de fase demodulado, levantava o perfil, nesse caso aqui são hemácias, né? De topografia aí, de sistemas biológicos. E por fim, né, no que se trata das técnicas holográficas, a gente tem a técnica holográfica computacional mais direta, né, são os chamados hologramas gerados por computador, os CGHs. Né? O que é um CGH, né, um holograma gerado por computador? Eu pego, por exemplo, uma imagem virtual, um objeto virtual, né, gerado num CAD, né, com uma informação tridimensional. Pego esse objeto e gero a um determinado plano, né, de distância desse objeto, eu gero padrões de frentes de onda como se fossem as frentes de onda espalhadas por esse objeto com um dado, por exemplo, comprimento de onda. Então, eu tenho, nesse caso, as informações, principalmente de fase, né, de cada onda espalhada por esse objeto virtual, né, chegando num plano. E aí, ainda computacionalmente, o que eu faço? Eu interfiro isso com uma onda plana, né, numérica. E gero um holograma, uma imagem, um padrão holográfico, um padrão de interferência holográfica, né, digital. Né? Então, eu vou ter um holograma gerado por computador, um display. Só que esse display não tem nenhuma informação que eu consiga identificar, que eu fale, isso aqui é um carro, esse aqui é a Princesa Leia. O que eu vou ter ali? Eu tenho um padrão claro e escuro que é característico dos hologramas. E a gente tem hologramas de Fresnel, hologramas de Fourier, todos gerados numericamente. Então, eu vou ter esses hologramas gerados por computador, o processo de registro é numérico. Mas a reconstrução pode ser numérica, eu posso fazer o processo, o mesmo tratamento matemático eu faço para registrar, eu posso fazer para reconstruir, computacionalmente essa imagem 3D do objeto, ou eu posso implementar esse holograma gerado por computador num display de cristal líquido, por exemplo, desses que a gente tem nos projetores. Né? É lógico, com uma eletrônica mais sofisticada, com uma resolução maior. Quando eu jogo essa imagem do holograma gerado por computador no display, implemento no display, quando eu fizer uma iluminação com uma onda compatível com a onda de referência que eu gerei, né, o holograma, eu posso fazer uma reconstrução óptica. Então, eu posso pegar um objeto virtual e obter uma imagem real, né, usando os processos de difração da luz, né, na minha rede holográfica computacional, né, que é o meu holograma gerado por computador. Vantagem disso aí é que eu posso gerar, reconstruir oticamente um objeto que, de certa forma, eu não consigo ter ele de uma forma real. Então, eu posso desenhar, num caso, um objeto que não existe, mas eu posso reconstruir oticamente, né, a imagem dele. Outro ponto é interessante para feixes ópticos. Né? Então, existem muitos feixes ópticos que são só descritos teoricamente. Né? E a obtenção experimental deles é complexa, porque a gente tem problemas com componentes ópticos. Né? Então, eu imagino um feixe óptico que é gerado matematicamente, né, com características, mas eu não consigo relacionar componentes ópticos que possam o quê? Fazer uma geração, né, real desses feixes. Então, só que se eu projetar numericamente um feixe, né,
criar o holograma gerado por computador dele e reconstruir esse holograma gerado por computador oticamente, eu vou reproduzir esse feixe. Né? Mesmo ele não existindo, né, de uma forma ser gerado numericamente, eu posso reconstruir oticamente esse feixe. Então, eles são promissores, esse tipo de técnica é promissor nesse sentido. Como que eu crio esses hologramas gerados por computador? Né? Geralmente, para gerar esses hologramas gerados por computador, eu pego informações, por exemplo, do objeto que eu quero reconstruir. Né? E para calcular, eu uso o quê? Um tratamento numérico da difração escalar da luz. Né? Então, e aí eu faço uma análise, como que eu quero a distribuição de fase, né? Quais seriam as minhas características, qual o comprimento de onda que eu vou usar, a que distância eu vou, que eu quero que forme a minha imagem do objeto em relação ao plano do holograma, né? E os métodos são, digamos assim, existem 2 métodos de geração desse holograma gerado. Ou gera hologramas por modulação da amplitude, que são os hologramas que a gente, são os interferogramas que a gente conhece, um módulo franjas claras e escuras, né? É lógico, modular de uma forma senoidal, ou eu faço, né, usando os hologramas de fase, né, só fazendo um tratamento de fase. Boa parte dos trabalhos que a gente fez, né, que eu vou mostrar agora dentro aqui, são relacionados à modulação de amplitude. Né? Então, só para ilustrar aqui, não sei se isso aqui vai rodar. Vai. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, de uma geração holográfica de uma imagem, por exemplo. Então, o que foi feito? Pegou um aviãozinho, né, esses caças aí, desenhou ele num CAD, né, e fez frames do aviãozinho em cada posição. Então, todas as informações da posição, da forma do aviãozinho, em cada frame, estavam armazenadas. Usando essa técnica de geração de hologramas por computador, para cada frame foi gerado um holograma gerado por computador. E aí, juntando todos esses frames num filme, né, para cada posição do aviãozinho, criou-se o que a gente chama de um filme holográfico. Né, e implementou esse filme holográfico num modulador espacial de luz, que é um display desses de cristal líquido, de alta resolução. E incidiu nesse display, né, a onda referência, um feixe laser, uma onda plana. O que acontecia? Cada vez que eu tinha um holograma no display, o feixe referência reconstruía, por difração, a imagem do aviãozinho numa dada posição. Né? Como eu tinha feito um filme holográfico, né, e fazia ele correr, né, ele ser projetado no display de uma forma dinâmica, eu vou reconstruir um filme holográfico com um aviãozinho indo em cada posição. Né? Então, quando eu colocava, por exemplo, isso aqui, projetando numa cuba de gel, por exemplo, né, que me permite espalhar um pouquinho essa luz, eu tinha lá a imagem do aviãozinho, né? Tridimensional. Né? Dá até para ver as ordens de difração ali, né? Então, eu tinha uma nova ferramenta para se trabalhar. Quando eu falei em relação aos feixes óticos, né, existem alguns feixes óticos que são extremamente... Além de a gente ter o feixe gaussiano, né, que é o feixe característico da geração do laser, né, as ondas planas, né, existem feixes especiais, né, que têm algumas características interessantes, como, por exemplo, elas são imunes, por exemplo, a efeitos de difração, dispersão, até mesmo de absorção. Né? São as chamadas ondas não difrativas, feixes não difrativos.
E o que acontece? Quando eu tenho um feixe gaussiano, né, emitido por um laser, por exemplo, à medida que ele caminha, né, devido a parâmetros característicos do feixe, eu vou ter o quê? Eu vou ter um efeito de alargamento da cintura do feixe, né, que é característico da dispersão do feixe gaussiano, né? Como consequência, minha mancha óptica que sai ali de 2 milímetros próximo do laser, né, quando ele caminha 100 metros, pode ter ali, dependendo da qualidade do laser, 5, 10 milímetros, né, ou até alguns centímetros. Porque o feixe diverge, é um feixe gaussiano. Mantém a distribuição de intensidade com o perfil gaussiano, mas essa gaussiana vai se alargando, né? No caso dos chamados feixes não difrativos, o que ocorre? Ele não tem esse efeito de dispersão. Ou seja, o feixe, de certa forma, entre aspas, o spot central do feixe, o padrão de intensidade do spot central do feixe, ele se mantém invariante. Qual que é a consequência disso, né? Ele vai caminhar aí alguns metros, né, e aquele ponto central do feixe, né, vai manter a mesma intensidade. Por quê? Porque não tem efeito de difração, tem efeito de dispersão. Ou seja, são resistentes à difração. Assim como o feixe gaussiano, eles também são soluções exatas aí, ou quase exatas aí da equação de Helmholtz, né? A gente tem uma aproximação paraxial, né? Se a gente pensar assim, numa solução exata, né, da equação de Helmholtz, né, a gente pode tratar isso aí, por exemplo, em termos de coordenadas cartesianas, né, você tem um exemplo, por exemplo, até uma onda plana, né? A gente pode ter outros tipos de feixes, né, decompondo as soluções da equação de Helmholtz, por exemplo, numa propagação em Z, por exemplo, né, em que eu posso ter um perfil de deslocamento em Z, né, e uma outra relação que trata da seção transversal, que é a equação de Helmholtz transversal, né. Então, existem várias formas de se tratar essa solução utilizando coordenadas, por exemplo, diferentes, né? Eu posso usar coordenada circular cilíndrica, né? Circular transversal cilíndrica, né? Longitudinal, elíptico cilíndrica, né? Parabólico cilíndrica. Então, eu vou ter uma propagação cilíndrica na longitudinal, mas a forma transversal vai mudar, né? Se eu fizer um tratamento separado aí da equação de Helmholtz. E eu posso obter feixes, né, com características diferentes, né, mantendo suas propriedades, que a gente chama de propriedades não difrativas, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma coordenada circular cilíndrica e fazer uma decomposição em função, uma solução dessa relação em função da propagação longitudinal e transversal, eu vou ver que uma propagação, no caso da transversal, vai cair numa função de Bessel, né? E aí a gente tem um tipo de feixe que a gente define como feixe de Bessel. Esses feixes de Bessel, que tem uma função de Bessel, ele pode ter várias ordens, ordem 0, ordem 1 e assim por diante, né? A amplitude desse campo, né, na seção transversal desse campo, ela é invariante, né, com respeito à direção de propagação. O que vai acontecer? Por exemplo, um feixe de ordem 0, né, um feixe de Bessel, por exemplo, de ordem 0, ele é o quê? Ele é um ponto central, né, com vários anéis concêntricos em volta, né, se eu olhar para a amplitude. À medida que ele está se propagando, né, ele pode se propagar até o infinito, né, e o feixe ele é invariante. Ou seja, a medida do spot central ela não vai mudar. Existem outros feixes, ordem 1, ordem 2, que já são anéis, né? Já são anéis de luz concêntricos, como se fosse um cilindro de luz, né? Dependendo da ordem, geralmente são os de ordem superior, mas o de ordem 0 é um ponto, né? Se eu mudar a coordenada, né, eu vou ter as chamadas coordenada elíptico-cilíndrica, né, onde eu vou ter uma equação, né, uma elíptico cilíndrica, né, como solução a gente vai ter uma equação de Mathieu,
né? São chamados feixes de Mathieu, né? Então, eu vou ter uma equação de Mathieu angular, uma equação de Mathieu radial, e aí eu vou gerar feixes, né, que vai ter uma distribuição, né, que na seção transversal vai ser elíptica, né, e a propagação vai ser longitudinal. Esses tipos de feixes, eles têm uma distribuição de intensidade no plano, né, na seção transversal dessa forma, e estão diretamente relacionados com as também. Então, existem alguns parâmetros característicos, né, da solução não difrativa da equação de Helmholtz para uma elíptico-cilíndrica, que vai me dar a distribuição da luz do padrão transversal dessa forma, né? Se eu mudar a ordem, vai ser dessa forma, ordem 5, assim, né? Ordem 7, vai ser uma distribuição seccionada em anel, e assim por diante, né? Então, eu posso gerar feixes numéricos, né, de várias formas, né? Se eu pensar numa parabólica cilíndrica, né, fazer o mesmo tratamento, né, eu vou ter feixes em que a distribuição do padrão transversal vai me lembrar bastante uma parabólica seccionada, né? Então, isso vai depender o quê? A forma da minha parabólica vai depender dos parâmetros característicos, né, de cada feixe que eu vou utilizar. Eu não vou entrar em detalhes aqui, é só para a gente ilustrar. Essas soluções não difrativas aí da equação de Helmholtz, ou seja, soluções para feixes que são resistentes à difração, né, existe um certo grau de complexidade para fazer uma geração experimental desses feixes. A não ser o feixe de Bessel, né, de ordem zero, que eu posso gerar usando um Axicon, por exemplo, ou um anel vazado, por exemplo, né, uma placa. Os outros já têm uma certa complexidade para gerar, porque são feixes teóricos que eu gero numericamente, né? Características desses feixes, interessantes também, é que eles possuem momento angular orbital. O Bessel de ordem zero não, mas o Bessel de ordem superior, né, 1, 2, 3, 4, 5, eles possuem o quê? Um efeito de momento angular orbital, porque eles são um anel de luz, né, e esse anel, à medida que está se propagando, ele vai girando, né? Isso se torna interessante porque a gente passa a ter um novo grau de liberdade da onda propagante. Feixes de Mathieu helicoidal também, né, que são esses aqui, né, na forma de anel seccionado. A vantagem desses feixes com momento angular orbital é que eles vão transferir momento. Então, por exemplo, eles podem chegar, vamos imaginar que um feixe desse pode funcionar como um raio trator. Então, além dele trazer o objeto, ele traz girando, né? Processo de transmissão de informação, por exemplo, né, que eu posso multiplexar e utilizar em comunicações óticas. Então, são parâmetros interessantes. Um outro tipo de feixe óptico, né, que tem propriedades não difrativas, né, mas também tem a propriedade de autoaceleração, são chamados feixes de Ayre, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o resultado do feixe de Ayre, né? O feixe de Ayre ele é um feixe que se propaga, né? À medida que ele está se deslocando, ele tem uma aceleração transversal. Então, à medida que ele está se deslocando, ele, em vez de caminhar em linha reta, ele faz curva, né? Então, esse efeito de autoaceleração característico no feixe de Ayre, né, permite que eu tenha uma propagação longitudinal do feixe, né, fazendo uma curva. Ok? Então, ele tem essa propriedade, além de ele ser não difrativo, tem a propriedade de autoaceleração. Os vórtices ópticos, né, são chamados feixes com momento angular orbital, como a gente já comentou, né, são aqueles feixes que, isso aqui são feixes de Laguerre, por exemplo, à medida que eles estão caminhando, eles estão girando, né, o padrão, então eles têm vetores de polarização ou força, né, rotacionando, né, então tem aplicações interessantes nisso aí, como eu disse, aplicações interessantes para multiplexação de comunicações ópticas, informação quântica, né, porque eu posso mudar o processo de transmissão da informação, pensamento óptico, então são feixes com propriedades interessantes. Deixa eu ver se eu passei alguma coisa.
Outra possibilidade para feixes gerados numericamente, né, são os feixes que trabalham com superposição. Né? Um que a gente trabalhou e que teve muitos bons resultados, além de eu poder fazer a superposição desses feixes na transversal, por exemplo, ter dois feixes de Bessel, 4, 6, 8 feixes de Bessel, né, distribuídos na transversal e se propagando na longitudinal, ou feixes de Lie distribuídos na transversal e se propagando na longitudinal, eu posso ter feixes copropagantes, né, que nada mais é do que uma superposição de feixes. Né? Então, se eu fizer, por exemplo, utilizando feixes de Bessel, né, uma superposição de feixes de Bessel copropagantes, né, o padrão longitudinal pode ser escolhido, né, a priori, e mantém essas propriedades não difrativas. O que isso significa? As chamadas frozen waves, ou ondas congeladas, que foi proposta, né, pelo Michel Zamboni, que trabalhou na UFABC, agora está na Unicamp, lá nos primórdios, né, da UFABC, esses feixes, eles são formados por uma superposição de feixes de Bessel copropagantes, mas eu posso envelopar esses feixes por uma função. Então, eu vou ter uma distribuição transversal do feixe, né, que é uma interferência, né, de vários feixes de Bessel, e uma distribuição longitudinal que eu posso envelopar numa função f de z, por exemplo. Então, eu posso localizar o feixe, né, num ponto no espaço. Seria como eu pensar o seguinte: eu tenho um feixe laser. Ele sai da fonte, da ponteira, e caminha em direção à parede. As chamadas frozen waves, eu poderia, por exemplo, fazer com que, liguei a ponteira, o feixe ele começa a se formar a 1 metro da ponteira, né, se propaga por 10 centímetros, e depois eu não tenho feixe mais. Então eu crio como se eu tivesse uma caneta de luz. Né? Por quê? Porque eu envelopei o feixe numa função f de z, que é uma função degrau. Né? Numericamente, isso é possível. Né? E a gente vai ver que, oticamente, também. A particularidade desses feixes é que, como eles são função de Bessel, eu posso ter tanto uma caneta de luz, como eu posso ter um cilíndrico de luz. Ou eu posso modular ele por uma função exponencial, ou um outro tipo de função, e envelopar ele dentro de uma função desse tipo. E eles têm propriedades não difrativas. Então, eles apresentam aplicações interessantes aí para pinças ópticas, guiamento óptico, bisturi óptico. Né? A descrição teórica desse tipo de feixe, né, geralmente, ela é dada por uma função, uma somatória de uma função de Bessel, né, que eu posso ter um termo de variação de momento, né, e um termo temporal. Né? Mas o termo de propagação espacial está aqui. Né? Se a gente olhar para esse feixe aqui, se eu separar o meu AN aqui, né, dependente da função f de z, que é a função que eu vou envelopar, né, então eu posso, com o parâmetro A, né, envelopar minha somatória de funções de Bessel de modo a eu ter um feixe localizado, uma frozen wave. Então, por exemplo, quando eu faço o envelopamento numa função degrau, né, numa fz igual a uma degrau, como ele se trata de uma superposição, uma somatória, quanto maior o número de feixes, meu n aí, né, maior vai ser o quê? Na verdade, o n está diretamente relacionado com 2n mais 1 feixes de Bessel. Quanto maior esse valor de n, mais próximo eu vou ter o quê? Da minha distribuição de intensidade do feixe gerado, né, do meu degrau. Né? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui Tn igual a 9, o meu azul aqui, ele está praticamente, está bem parecido com a minha função degrau aqui, que é a distribuição da luz, né? Isso aqui, por exemplo, se eu tivesse uma feixe gaussiana, a gaussiana seria isso aqui. No caso da frozen wave, né, a propagação, a gaussiana seria o quê? Começaria aqui e decairia lá embaixo.
No caso da Frozen Wave, eu estou localizando o meu feixe de luz no intervalo de Z aqui. Então, o MAF de Z é um envelopamento que a gente faz para a minha Frozen Wave. Né? Mais adiante a gente vai ver a geração experimental e dá para entender melhor. Como que eu faço a geração experimental desse tipo de feixe, então? Né? Marcos, só para avisar que já foi 1h10, então mais uns 10 minutinhos, tal, a gente tem que finalizar. Tá? Não era 2 horas, né? Não, era 1h e pouco que a gente geralmente tem. Tá bom, eu já vou dar uma acelerada, então. Então, Então, quais os processos de geração experimental desses feixes não difrativos? Né? Oticamente, a gente pode gerar feixes de Bessel a partir de um elemento óptico difrativo que é um axo ou um anel vazado. Né? Eu vou ter a geração experimental desses feixes de Bessel e eu consigo truncar ele e ter ele localizado no espaço. Vou dar uma corridinha aqui. Por outro lado, né, então aqui eu tenho exemplos de geração experimental, por exemplo, de feixe de Bessel, e dá para ver que ele é invariante aqui na distribuição transversal do feixe. Por outro lado, as técnicas holográficas, a gente viu que é possível armazenar, né, criar um holograma gerado por computador, por exemplo, né, de uma onda numérica. Né? Então, se eu faço a geração, né, dos campos numéricos desses feixes não difrativos, né, gero o holograma gerado desses feixes não difrativos, né, e crio e implemento esses hologramas, por exemplo, nos moduladores espaciais de luz. Então, por exemplo, eu tenho hologramas de feixes de Bessel, feixes de Ayre, que são distribuições do quê? De claro e escuro, que são implementados em moduladores espaciais de luz. Né? A gente usou, por exemplo, um modulador espacial de luz da Hollow Photonic, né? Que é um LC R1080. Né? Os moduladores funcionam como os displays de cristal líquido. Né? Isso permitiu, né, num arranjo óptico, a gente tem a distribuição do arranjo aqui, a foto aqui. Então, o que eu fazia? Tem um feixe laser aqui, crio o holograma gerado por computador computacionalmente, implemento ele no modulador, jogo o meu feixe referência, né, para fazer a reconstrução óptica, né, num sistema de 4F, e aí eu vou ter lá no meu computador, na minha CCD, depois no display do computador, a imagem desse feixe. Né? Então, a gente tem lá o feixe teórico, construído teoricamente, o feixe com um holograma já do computador de amplitude, experimentalmente, por holograma de fase, experimentalmente, não havia muita diferença, então a gente trabalhou bastante com amplitude. Né? E, então, a gente podia reconstruir, né, parâmetros característicos para cada feixe, por exemplo, dava parâmetros característicos para cada feixe, e fazia a geração teórica, né, construção teórica do feixe, e a reconstrução experimental do feixe, usando essa técnica holográfica. Né? E a gente observava que a gente tinha muita semelhança. Então, a precisão da técnica era bem interessante. E a propagação também. A gente projetava um feixe para se propagar, por exemplo, 100 centímetros, 90 ele já estava quase se apagando. Né? Isso foi feito, né, para vários tipos de feixe, né? Feixe de Mathieu, feixes parabólicos, né? Frozen Waves. Então, a gente fazia geração numérica da Frozen Wave, geração experimental, e obtinha uma coincidência muito grande. Então, a Frozen Wave foi uma particularidade, porque como foi um trabalho teórico, nunca havia sido gerada em lugar nenhum do mundo essas Frozen Waves. Né? Então, a gente, no laboratório, foi os primeiros a gerar essas Frozen Waves no mundo. A particularidade dela é aquilo que eu comentei, eu posso localizar o meu padrão de luz, né, no espaço. Então, tem aqui é um ponto, uma exponencial, né, aqui uma Frozen Wave de ordem superior, né, de ordem 3, né, é um cilindro de luz. Né. Então, e eu posso fazer com que
além de eu gerar ela estaticamente, como eu estou trabalhando, né, da mesma forma que eu posso criar um filme holográfico para projetar um aviãozinho, a imagem do aviãozinho, eu poderia criar filmes holográficos para projetar esses feixes se deslocando. Então, por exemplo, uma frozen wave de uma função degrau, né, eu conseguia fazer ele se deslocar, que é o holograma, filme holográfico, né, e a minha caneta de luz, ela poderia se deslocar no tempo, né, e no espaço. Então, eu tenho um deslocamento do meu feixe de luz, aí, no caso, da minha frozen wave. Ou então eu poderia fazer o seguinte, né, gerar uma frozen wave com degrau grande e fazer ela encolher. Então, eu tinha lá o holograma, né, e aqui a minha o deslocamento. Ou transformar um degrau num exponencial, por exemplo. Esses resultados são todos experimentais, então mudava as configurações da minha caneta de luz. Fazer a geração também dos feixes diários, feixes com curvatura, e principalmente com matriz de feixes diários. Um outro trabalho interessante que a gente fez foi na geração dos vórtices ópticos, né? Então, usava a matriz de feixes diários para gerar teórico, experimental, gerar vórtices de luz, né, a partir de matrizes de feixes diários, com dois feixes, né, aí os feixes diários eles estão girando e estão focando num determinado ponto. Com 4 feixes, com 6 feixes, então são vórtices ópticos com 6 feixes que vão girando e focando num determinado ponto. Existem outras técnicas de geração, a gente usou holografia computacional, mas a gente pode fazer a geração desses feixes também por holografia fotorrefrativa, né? Mas eu preciso do modulador, de qualquer forma, para construir esses feixes. Eu vou passar aqui rapidinho para mim chegar na instrumentação já. A gente conseguiu fazer essa geração também, né? Fazer uma análise desses feixes por interferometria óptica, né? Então, por exemplo, eu usava um sistema de holografia digital com a geração do feixe num sistema de holografia computacional. Então, eu fazia com esse braço do interferômetro, eu gerava o feixe, né? O meu feixe não difrativo, por exemplo, ou minha de luz filtrada, e com esse outro braço eu fazia interferência para criar um holograma gerado, para criar um holograma digital. Então, criava o holograma gerado do computador, gerava o feixe, né? Interferia com uma onda plana, criava o holograma digital. Analisava o holograma digital numericamente e tinha a distribuição de fase do feixe. Então, eu tinha lá holograma gerado por computador ou holograma digital, né? O teórico, a intensidade teórica, intensidade, um mapa de fase, né? Isso com feixe de Bessel. Intensidade experimental, um mapa de fase experimental usando holografia digital. O mesmo com feixe de Mathieu, o mesmo com feixe de Mathieu de ordem superior, né? E o mesmo com uma frozen wave com momento angular orbital. Então, dá para ver a fase variando, né, girando, né, de forma helicoidal aqui, num sistema de interferometria como esse. E os vórtices ópticos, né, dá para ver, né, tanto a variação de intensidade helicoidal, né, como a variação de fase também, à medida que eu estou deslocando o feixe. Então, 4 feixes, 6 feixes. A gente tinha um sistema interferométrico, holográfico, né, que permitia medir a intensidade e fase desses feixes e caracterizar bem esses feixes, né. Um outro tipo de aplicação é para um processo de imageamento, né, imageamento tridimensional. Então, um trabalho que a gente fez bem interessante são os chamados Lego Beams, né, em que eu gerava padrões localizados de frozen waves, né, individualmente, né,
e depois fazia uma geração simultânea, né, da composição, da somatória, da superposição desses padrões. Então, por exemplo, aqui eu pegava 3 padrões diferentes e gerava uma garrafa de luz, né? Ou então fazia um cilindro de luz, né, ou um êmbolo de luz, né, gerando o quê? Esse tipo de feixe, né? Aqui são resultados teóricos, experimental com a garrafa de luz, aqui para um cilindro vazado de luz, né? Esse aqui é um processo dinâmico, onde eu tenho, tudo aqui é luz, né? Então você tem uma bolinha de luz que está entrando num êmbolo de luz, né, que está provocando deslocamento do outro êmbolo de luz. Talvez sejam aplicações interessantes, por exemplo, né, para processos de pensamento óptico, né, de guiamento óptico, usando o deslocamento da luz. Por fim, o trabalho mais recente que a gente fez foi em pinça óptica, né, então a gente usou a aplicação desses feixes, né, de luz estruturada para fazer pensamento óptico, né. As técnicas de pinça óptica são conhecidas, né, desde a ideia primordial lá do Kepler, né, mas principalmente devido a Aschke, né, em 1970, que fez os primeiros experimentos envolvendo pinças ópticas, né, que permitia eu manipular partículas usando luz, usando o momento linear da luz, né. Então eu tinha condições de manipular partícula, porque a luz me gerava uma pressão de radiação, essa pressão de radiação estava relacionada ao momento, né, à força óptica gerada pelo feixe de luz. Então, existem N trabalhos de pinça óptica, né, usando luz, né, e várias ordens, limites de trabalho. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, num regime de óptica geométrica, dependendo das dimensões do objeto que eu quero manipular, né, num regime de dispersão de Rayleigh, né, e assim por diante. O trabalho que a gente fez foi especificamente, né, primeiro, desenvolver uma pinça óptica holográfica, que é acoplar um sistema de pinça óptica com um sistema de holografia gerada por computador, né, e gerar esses feixes para fazer o pensamento. Então, a gente trabalhou com feixes de Ayre e Frozen Waves, né. Primeiro, a gente calculou, fizeram simulações envolvendo a distribuição de uma matriz de feixes de Ayre, montou o sistema de pinça óptica, né? Então a gente tem lá um laser de argônio que se propaga até um modulador espacial de luz. Nesse modulador é implementado o holograma gerado por computador, né? Então eu vou ter a reconstrução desse feixe óptico, né? No caso aí uma matriz de feixes de Ayre ou uma Frozen Waves, né, que é redimensionada e passa por um porta-amostra, né, que contém a minha amostra que eu vou manipular. A imagem é capturada, né, desse aprisionamento é capturada com um CCD. O que eu tenho em vermelho aqui é um sistema de pinça óptica tradicional. Essa parte mais externa é um sistema, né, de geração holográfica, de holografia gerada por computador. O protótipo a gente tem lá no laboratório, esse aqui, né. A gente fez várias simulações para caracterizar esses feixes e transformar ele em dimensões compatíveis com o tamanho da partícula. A gente tinha partículas aí da ordem de 1 a 2 microns, né? Então a gente tinha que ter um tamanho de spot de feixe de 1 a 2 microns para fazer esse aprisionamento. Então, por exemplo, quando a gente usou, por exemplo, a superposição de feixes de Ayre, o spot central tinha que ter essa dimensão. Fazendo as medidas experimentais, a gente conseguiu fazer o aprisionamento, a gente tem a distribuição de força aqui, com a constante elástica, no entorno da partícula, né, para feixes de Ayre, né, 128 feixes de Ayre numa matriz, né, então, e também para as chamadas Frozen Waves. Né. Então, a gente tem lá, por exemplo, também um aprisionamento de chamadas Frozen Waves, né, usando, por exemplo, 1 degrau, né, e 2 degraus aí de luz, né, para fazer esse aprisionamento. Né. Então, por exemplo, no 2 degraus de luz, o que acontecia? Eu tinha um aprisionamento também na longitudinal. Eu aprisionava a partícula na primeira Frozen, né, deslocava e aprisionava a partícula na segunda Frozen. A primeira Frozen, ela escapava,
chegava a segunda frozen e aprisionava ela de novo. Com uma frozen de ordem superior, né? Um processo de captura também. Aqui, um deslocamento transversal da partícula usando uma frozen ou um wire, né? Que a gente tem os filmes onde eu via. Aqui eu tenho o deslocamento do holograma, né? No software, né? E aqui o que está acontecendo com o feixe. Então, o holograma está deslocando aqui, o feixe está mudando de posição e carregando a partícula. Tá? E aqui eu tenho vários filmes de aprisionamento, aqui com o wire, né? Com o wire e com a frozen. Você vê o processo de aprisionamento da partícula com esses tipos de feixe. Dá para ver que ela está aprisionada, né, não sai do lugar. Aqui, por exemplo, também com a Frozen, né? Esses trabalhos estão publicados. Aqui dá para ver, ó, apagou a primeira Frozen, agora vai aparecer a segunda Frozen e vai capturar de novo. Olha lá, chegando na segunda Frozen, vai capturar a partícula de novo. A gente fazia um aprisionamento aí também na longitudinal. Esse talvez seja um resultado dos mais interessantes, porque eu faço uma captura também na longitudinal. E aqui a gente tem o mesmo processo de captura, agora usando a matriz de feixes de Eye, né, de partícula. E aqui, com a matriz de feixes de Eye, fazendo um deslocamento transversal da partícula. Né, eu vou fazer um deslocamento num círculo aqui da partícula, né, um processo de pinçamento óptico. Essas pinças ópticas holográficas, assim, elas permitem essa manipulação, porque todo o processo é computacional, eu não preciso fazer um movimento mecânico algum, né, eu vou trocando os hologramas, caso, então elas são bem interessantes. E segundo, é com relação à estabilidade, né, eu estou trabalhando com feixes não difrativos. Então, o que significa isso? Eu posso fazer um aprisionamento não só na transversal, mas também na longitudinal. Então, eu posso fazer um aprisionamento de uma partícula no plano, mas eu posso fazer um aprisionamento numa fila de partículas também, usando esse tipo de aparato experimental, de instrumentação. Aqui são as referências que a gente colocou aqui, algumas delas, né, dos vários trabalhos que a gente fez na área, né, geração de feixes ópticos, né, pinças ópticas, né. Por fim, aqui tem os colaboradores que trabalham, né, os 4 doutores que se formaram no laboratório ali, né, o Tarso, o Rafael, o Endeiro, o Santiago, né, trabalhando nessa linha, e colaboradores externos, né, o professor Miquia da USP, o professor Michel da Unicamp, que foi muito importante no início desses trabalhos, o professor Antônio, que trabalha com a UFABC agora, com pinça ótica, né, o professor Leonardo, da USP, colaborando no pensamento com as Frozen Waves, o professor Recame, da Universidade de Bergamo, que foi um dos idealizadores dos trabalhos, juntamente comigo e com o professor Michel, o professor Mo, da Universidade de Toronto, que a gente fez alguns trabalhos de guiamento óptico com ele, o professor Manuel, que trabalha com metrologia, da Universidade do Minho, Portugal, e o professor Jorge Pérez, da Universidade de Oriente, de Cuba, que trabalha com holografia digital. Esses são os principais colaboradores que a gente teve para desenvolver esses trabalhos. Também agradeço aí a CNPq, Capsa PESP, bem como a UFBC, por toda a estrutura que deu, pelas bolsas, né? Senão esses trabalhos aí não teriam sido possíveis. Sem os nossos alunos é difícil desenvolver um trabalho experimental. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, estou à disposição.
Me desculpa, eu estou falando aqui sozinho, desculpa. Obrigado, Marcos, por ter finalizado a apresentação aí, por ter aceito o convite. Foi uma ótima apresentação. Eu gostaria de abrir agora para perguntas, se alguém tem alguma pergunta. Eu tenho uma sobre os SLMs que você mencionou, porque geralmente esses SLMs são de fase, são de amplitude, ou de amplitude. Você precisa de 2 SLMs para gerar o Preciso de um. holograma? Não, eu só preciso de um. Ou eu trabalho com um holograma de fase, ou eu trabalho com o holograma de amplitude. Tá. Eu só implemento, por exemplo, se eu tenho um SLM e eu vou trabalhar ele em fase, né? Então eu gero o holograma de fase e uma configuração experimental para trabalhar com holografia de fase. Por outro lado, eu posso ter uma situação que eu tenha posso trabalhar com holografia de amplitude, né? E eu gero uma configuração favorável para trabalhar com holografia de amplitude. Legal. E você mencionou também sobre o uso desses feixes especiais, né, para informação. Você chegou a trabalhar nessa parte? Não cheguei, não. Mas seria, como que seria esse uso assim, eu não tenho eu não tenho muita familiaridade como que eles foram trabalhar, como são os trabalhos de informação. Assim, acho que existem possibilidades de se trabalhar com multiplexação, alguma coisa nessa linha. Mas eu confesso que eu não tenho muita familiaridade nos trabalhos de informação. Beleza. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Mas também eu tô aberto a trabalhos nessa linha também. Porque é de meu interesse. Eu tô estudando formas diferentes de comunicação em fibras óticas e geralmente aparece feixes que são de perfis mais complexos. Em comunicações óticas existem muitos trabalhos, por exemplo, em free space optics, né? Que como eles são resistentes à difração, esses trabalhos em free space optics, que é comunicação sem fio, né? Sem fibra ótica, no caso, existem vários trabalhos. Até a gente ia começar um trabalho com um pós-doc, mas ele acabou não dando continuidade. Por questões de bolsa e esse tipo de coisa. Mas era uma perspectiva, porque você faz um enlace óptico, né, de um prédio para outro aí na UFABC. Né? E aí você não tem, no caso não é uma fibra. Então, aí eu queria testar essas condições aí, atmosféricas, com a turbulência, o que poderia gerar um feixe. Porque, teoricamente, eles são invariantes, né? Eles são resistentes aos efeitos de difração. Então, se esperaria que eu conseguiria manter, né, um enlace, né, sem perda do sinal. Né? Mesmo com turbulência. Mesmo com sinais de turbulência. O processo de reconstrução de geração desses faces ele é um processo interferométrico. Então, por exemplo, quando ele é não difrativo, né, no processo, por exemplo, na pista ótica, o feixe vem e captura uma partícula. Se é um feixe gaussiano, ele espalha e eu tenho só aquela partícula. Como é um processo de superposição, um processo interferométrico para a geração do feixe, por exemplo, de Bessel, ele vai continuar depois da partícula. Então, ele não tem efeito de difração. Então, o que acontece? Tem uma partícula logo em seguida, ele captura também. E aí ele consegue capturar uma fila de partículas. Né? Então, assim, essas propriedades aí de resistência e difração parecem interessantes para, no caso de comunicações ópticas, espaço livre. Né? Comunicação para satélite, esse tipo de coisa. Mas eu não cheguei a estudar isso aí, a ter um estudo
sistemática sobre o tema, porque a gente acabou começando e não dando continuidade. No caso das fibras, tem surgido trabalhos realmente com fibras, mas eu não tenho acompanhado muito. Né? Tá bom. Beleza, muito obrigado. Mais perguntas? O Daltal levantou a mão, pode abrir o microfone e fazer a pergunta? Olá, professor, tudo bem? Como você está? Tudo bem. Professor, por favor, como a gente vai fazer essa interferência como onda do objeto e onda interferência? Para interferometria? Interferência, Então, esses dois a ondas? gente tem os sistemas interferométricos, né, montados, né? E a gente fez análise aí de feixes, feixes conhecidos, feixes diversos, feixes de frozen wave, né, num sistema interferométrico. Aí, o passo seguinte, a gente está tentando trabalhar com feixes de Pearson também, para ver esses processos de interferência em feixes de Pearson também. Mas, assim, por enquanto é só, não dá para fazer nada no laboratório, está fechado tudo. Então, são assim, dá para fazer especulação e simulação, né? Porque experimentos, agora parece que a pandemia ficou mais. Então, eu nem tenho ido no laboratório, acho que ninguém tem ido para o UFABC quase, né? Seus funcionários mais essenciais, assim. Então, a gente tem que esperar passar esse processo, a universidade reabrir para poder fazer experimentos, né, nessa área de interferometria. Ok, muito obrigada, professor. Obrigado. A gente está na mesma situação, né? Lá também, o laboratório de ótica quântica está parado, porque não dá para ir. Mais alguma pergunta? Se não, agradeço a todo mundo que está aí até agora. Agradeço novamente o Marcos por ter feito a apresentação, ter aceito o convite. Espero posteriormente conseguir discutir mais coisas, o trabalho é muito interessante, dado que a gente trabalha em áreas tão próximas. E Estou à disposição. até mais, pessoal. Até mais. Obrigado mais uma vez.